Olá, eu vim falar hoje sobre Ikigai. Ikigai é razão de viver, é o nosso propósito maior de estarmos na vida, presentes na vida. Uma filosofia dos japoneses de uma ilha específica chamada Okinawa. Então agora tem diversos livros que chegaram aqui para nós sobre esse tema e tem um documentário também no Netflix sobre como viver mais que os 100 anos, mas o Ikigai vai além de sobre viver com longevidade, né? Porque ele engloba o nosso sentido maior de viver, não está relacionado só passados 100 anos, mas como eu vou chegar aos 100 anos com qualidade de vida, com alegria, com sentido para a minha vida. Então, podemos dizer que é um eixo cognitivo comportamental daquela civilização que se formou em Okinawa. Então, é uma forma de viver que eles encontraram para viver bem, com sustentabilidade, com alegria. Então, são pessoas que apreciam o valor das pequenas coisas, de estar presente no aqui e agora. Então, é um vasto campo de conhecimento. Eu acho que é um livro muito legal para poder ler, para a gente poder incorporar. Óbvio que a gente não vai incorporar tudo da cultura deles, porque é próprio da cultura deles, mas traz um aprendizado muito grande. Principalmente porque muitas pessoas estão assim, vivendo sem sentido, não sabem por que acordam, por que trabalham, fazem coisas para ganhar dinheiro, mas que não lhes dão sentido de viver e causam um vazio existencial. Então, o contrário do Ikigai é a falta de propósito. Então, quem descobriu o seu Ikigai está buscando se autoconhecer. Quais são os meus dons, os meus talentos, né? E não está na falta, porque quem está na falta não sabe o que eu tenho para oferecer. Um dos jogos de autoconhecimento que eu trabalho é o Mahalila, que é esse tabuleiro que está aqui atrás. Muitos jogadores, né, que eu atendo, eles caem nessa casa da ganância, que é a casa do vazio, ou passam pela casa do ciúme, que é essa necessidade de se comparar a outras pessoas, e retornam à casa da ganância, que é essa casa do vazio existencial. Então, o jogador precisa olhar para si, para descobrir o seu potencial, os seus dons, né? Porque todos nós temos qualidades únicas e precisamos descobri-las, né? Então é um trabalho que cabe a nós. Eu não posso comparar a minha forma de viver com a forma de viver do outro, os meus dons, as minhas características com o outro. Então eu preciso olhar para mim, olhar para o meu melhor, para me descobrir e não viver na falta, para viver no propósito, viver nessa filosofia Ikigai, né? De dar um sentido maior à minha vida. E assim você faz também com a sua vida. Então tem um trecho bíblico também que eu acho muito propício para isso, né? Que está em Lucas 5, ali do versículo 1 ao 11, que Jesus, ele estava pregando e aí ele viu duas barcas e ele vai para a barca e começa a pregar para uma multidão que estava ali. E ele vai para a barca de Simão, né? Que seria o Pedro, então Simão Pedro. E ele convida, então, o Simão para sair da margem e entrar em águas mais profundas. O que Jesus quis dizer com isso para nós e o que isso tem a ver com a filosofia Ikigai? Quando ele diz para sairmos da margem, que a gente saia da nossa mediocridade, da nossa zona de conforto. Precisamos nos aventurar em coisas maiores, porque lá nesse lugar profundo, né? Então, nesse mar ali tem os peixes mais saborosos, os peixes mais especiais. Então ele pede para o Simão Pedro lançar a rede ali. O Simão diz, mas nós lançamos a noite inteira as redes e não pescamos. Então, o que a mais precisamos ver em nós para descobrir as nossas potencialidades? Precisamos ir além, se não estamos vendo, porque todos nós temos dons e características únicas que nos cabem. Então, precisamos se lançar no desconhecido. E muitas pessoas têm muito medo de se lançar no desconhecido, porque tem medo dos desafios, do que vai acontecer, querem controlar situações, e nós não controlamos nada, né? A não ser os nossos pensamentos e emoções. E não controlamos pessoas, não controlamos situações, não controlamos o que vai acontecer, né? Então, dentro dessa filosofia Ikigai, que eu percebi também, estudando esse assunto, é que essa população, eles não se apegam a esse controle, eles fluem na vida, eles aceitam a vida, eles apreciam a vida, então eles estão abertos a partilhar, a receber coisas, então eles vivem num sistema de abundância, né? E nós que vivemos aqui no Ocidente temos muito isso de nos compararmos ao outro, que estamos vestindo, que o outro viajou para tal lugar, nós não fomos ainda, queremos tal carro que o outro tem, o outro não tem, né? Uma pós-graduação que o outro fez, eu não fiz, por que eu não fiz? Então, sempre nessa carência, nessa falta, né? E eles compartilham as suas experiências e crescem nesse compartilhar. Então, é uma filosofia de vida muito bonita, que eu acho que cabe quem não conhece ainda conhecer. Eu faço uma jornada de final de semana com a filosofia Ikigai presencial, né? Uma jornada presencial. Trabalho com esses jogos de autoconhecimento, como o Mahalila, o Ikigai. Trabalho com o método da fototerapia também, onde trabalhamos questões para nos aprofundarmos nessa questão dos potenciais, do propósito de vida, em diversas questões da vida.
Eu vou deixar um vídeo aqui em cima para aprofundar mais sobre esse sentido de viver, né? Eu assisti a uma palestra muitos anos atrás, agora eu não lembro o nome do palestrante, é um palestrante internacional, que ele dizia que 90% das pessoas não sabem por que acordam, por que estão na vida. Eles vivem uma vida sem significado, sem sentido. Então a gente pode pensar que é por isso que vivemos em tantos sofrimentos, tantas guerras, tantos conflitos, porque se percebemos que o outro é meu inimigo, eu entro em conflito com ele. Então, 90% da população está assim. 9% até sabem o seu propósito de vida, mas ainda não descobriram como é que vão chegar lá. Um método, um caminho para alcançar o seu propósito. Já sabe, né? Que o propósito, suponhamos, de uma pessoa, ela adora maquiagem, moda, então ela sabe que o propósito de vida dela está alinhado a isso. Mas ela ainda não descobriu se ela vai abrir uma loja de roupa, se ela vai abrir um salão de beleza e como é que ela vai fazer para conseguir abrir essa loja ou esse salão de beleza. Então, 9% estão nesse nível. E 1% sabem o seu propósito e já alcançaram. Então, só 1% podemos dizer que estão iluminados, pois quando nós não conhecemos o nosso propósito de vida, a gente vive nessa carência, nessa falta, nessa comparação e sentimos um vazio existencial muito grande. Então, espero que eu tenha te ajudado um pouco falando sobre isso. E se você precisar de um auxílio maior, conte comigo na parte terapêutica. Vou deixar, então, os cards com os vídeos aqui que vão te ajudar a se autodescobrir. Muito obrigada, até o próximo vídeo.